Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, o horário que você está vendo aí essa nossa aula. Hoje a gente vai atualizar os principais conceitos de hipertensão agora em 2025. Para quem ainda não está sabendo, tivemos aí uma diretriz nova de hipertensão e algumas coisinhas mudaram. Então eu achei que estava na hora da gente atualizar a nossa aula sobre hipertensão arterial. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Vamos direto ao assunto de forma objetiva aqui? Então, aqui estamos com os nossos slides para falar de hipertensão arterial. Como eu falei para vocês, a minha base será essa diretriz que está aqui na tela, que é a diretriz de hipertensão arterial agora de 2025, né? Tem também a diretriz americana de 2025 e a diretriz europeia de 2024. Então a gente está com 3 diretrizes aí. Vou usar a brasileira porque eu gostei dela, acho ela muito boa. Mas se você quiser os detalhes ali, diferença de uma diretriz para outra, eu fiz uma live aqui neste canal mesmo, tá? Quando saíram essas diretrizes, comparando ali as 3, tá? Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você assistir na sequência se você quiser saber aí de fato o que muda de uma para outra, beleza? Então eu não vou ficar me atendo a isso no decorrer dessa aula, o que uma diretriz fala ou a outra, tá? Eu vou focar aí na brasileira. Bom, o primeiro capítulo da diretriz ela entra justamente falando sobre os fatores de risco de hipertensão, e isso é uma coisa que já vinha vindo aí no decorrer dos últimos anos, né? A gente sabe que o conceito de hipertensão arterial ele mudou no decorrer das décadas, né? Já houve um momento em que as pessoas acreditavam que pressão alta era bom e não trazia problema nenhum, até o ponto que a gente está tentando detectar isso. Já acreditou-se que era, por exemplo, até fenômenos fisiológicos do envelhecimento. Hoje a gente sabe que todos esses fatores de risco que levam à hipertensão arterial. Então a gente está falando sim da idade, do sexo, da etnia, fatores genéticos levando à hipertensão, mas também medicamentos, diversos medicamentos que sobem a pressão arterial, consumo de álcool, exposição ambiental, e aqui inclui estresse, também os distúrbios do sono, aumento de ingesta de sódio, um problema da nossa dieta contemporânea, o sedentarismo, obesidade e sobrepeso, que é muita gente diz aí que é a pandemia do século, né? As taxas elevadíssimas que a gente tem de obesidade e sobrepeso, a urbanização e a poluição e os fatores psicossociais. Então, é multifatorial a hipertensão arterial, por isso que muita gente tem pressão alta. E basicamente a principal forma de se prevenir, e isso é uma coisa que a diretriz foca muito, são os bons hábitos de vida. Então vocês vão ver que quando eu falar lá na parte de tratamento, da parte de medidas de estilo de vida, vocês vão ver que são basicamente as mesmas aqui. A prática regular de exercício físico, idealmente tanto o exercício aeróbico quanto o exercício resistido, uma alimentação saudável baseada em produtos aí mais naturais, reduzindo o consumo de sódio, aumentando potássio e cálcio, um tempo de sono adequado, abandono do consumo de álcool, conexões sociais positivas, viver menos estressado, aqui inclui também o gerenciamento do estresse, o controle do peso, né? E de volta aqui a qualidade do sono, né? Eu falei de tempo, mas também a qualidade. Então, basicamente, isso aqui a gente está meio que, vou dizer assim, no senso comum, né? Acredito que todo mundo pensa isso, mas precisa ser reforçado. Quanto à hipertensão em si, o que a diretriz traz para a gente? Primeira coisa, a técnica de aferição. Então a gente define a hipertensão arterial como níveis sustentados e elevados da pressão arterial. Então não é uma elevação isolada da pressão que vai definir se esse paciente é ou não é hipertenso. Costumo falar muito isso para os meus pacientes em consultório, porque às vezes o paciente está nervoso, ficou nervoso, brigou em casa, resolve medir a pressão naquele momento. Ah, eu sou hipertenso. Não, isso é uma resposta normal ao que aconteceu. Ou a pessoa fez exercício físico, resolveu medir a pressão logo na sequência. Então, para você medir a pressão do paciente e definir como hipertensão arterial, você precisa dessa comprovação que a pressão está mais alta por um tempo sustentado. Então, para isso, você vai precisar, primeiro de tudo, estar com o braço na posição adequada, na altura do coração, com a palma para cima, né? Nessa posição aqui, apoiado. Se você deixar o braço para baixo, ele vai
ter uma tendência de superestimar, se você colocar para cima, de subestimar a pressão. Então, por isso, nessa altura, tem que estar aqui com o braço nu, não pode medir a pressão por cima da roupa. Precisa estar num ambiente silencioso, confortável, o paciente relaxado ali. Aí você já imagina o paciente medindo a pressão na UPA, porque muitas vezes ela vem elevada. Ele precisa estar 30 minutos sem ter fumado, ingerido alimentos ou cafeína e 30 minutos sem ter feito exercício físico. Porque tudo isso daqui leva a pressão para cima. Então ele precisa estar realmente relaxado. Aí ele vai estar sentado, com as costas apoiadas, com as pernas descruzadas, tem que estar com a bexiga vazia, não pode estar falando enquanto mede a pressão. E aí sim você faz 3 medidas com intervalos de 1 minuto entre elas. E reforçando o que está no desenho aqui, o método de escolha atualmente é o oscilométrico automatizado, é o aparelho automático de pressão. Não é o manguito clássico ali, o que você vai fazer pelo método auscultatório. Porque utilizar o método oscilométrico você padroniza melhor os níveis de pressão e tem menos variabilidade interoperador, né? Então a escolha é o aparelho automático, tá bom? Se você receber aí uma crítica de algum colega dizendo que está usando aparelho automático, saiba que esse é o dispositivo de escolha. E aí sim, a partir da medida, você vai graduar nos estágios, né? E aqui é onde veio a polêmica, porque a pressão normal é abaixo de 12/8, a pré-hipertensão é de 12/8 a 139/89, né? 14/9. E a partir de 14/9, a gente vai chamar de hipertensão arterial. Aí estágio 1, né? Daí estágio 2 seria 160/100 e estágio 3, 180/110, dali para cima, né? Então, a partir de 140/90, a gente está falando de hipertensão estágio 1, 160/100 estágio 2, 180/110 estágio 3. O normal é quanto? Abaixo de 120/80. No meio do caminho é a pré-hipertensão. Bom, mas por que criaram isso, Gustavo? Basicamente, porque a gente sabe que aqui é onde você tem a otimização na redução do risco, né? Abaixo de 120/80. Acima de 120/80, o risco desse paciente ele já começa a ser maior. Então, por causa disso, pode ser que ele já tenha um risco cardiovascular mais elevado e por isso que a gente já disse que ele é um pré-hipertenso. Não quer dizer que ele vai tomar remédio, tá? Mas já está ali com um risco um pouquinho maior. E aí a gente tem que ter a seguinte cautela, tá? A diretriz fala que para você definir como hipertensão no consultório, você precisa de 2 medidas em momentos distintos. Por quê? Porque você precisa definir aquele padrão lá, aquele padrão que a pressão está sempre elevada e não que foi uma elevação isolada. Então, uma forma que você pode utilizar é fazer o mapa ou MRPA. Você poderia ter a situação da hipertensão do avental branco, em que no consultório a pressão está alta, mas em casa ela está normal, vamos dizer assim, um falso positivo. Ou você poderia ter a hipertensão mascarada, em que no consultório ela está normal, mas no resto do momento todo ela está elevada. Seria ali, digamos assim, o falso negativo no consultório. E a hipertensão sustentada e a normotensão verdadeira, né? Que daí confluiriam os dois. Então a gente está falando o seguinte: no consultório eu não vou confiar 100%, porque eu posso ter a hipertensão do avental branco, que é o paciente com a pressão alta no consultório, mas normal em casa, o que indica sim um risco maior para esse paciente, tá? Não é simplesmente um falso positivo, indica que ele tem um risco maior, apesar de não ser tanto quanto de um hipertenso, ou a hipertensão mascarada, que no consultório tá bom, mas na verdade tá elevada fora do tempo. Tá. O que é mapa ou MRPA, Gustavo? Bom, basicamente o seguinte: o mapa é aquele aparelhinho que a pessoa coloca aqui no braço e ele vai ficar lá 24 horas medindo a pressão deste paciente. E fazendo aferições vai trazer para o médico ali a medida. O MRPA é o paciente que mede, mas ele não é aquela medida aleatória, que ele pega lá uma folha de papel aqui e ele vai escrevendo quanto que deu a qualquer momento do dia. Existe uma forma padronizada em que esse paciente vai medir ali 2 a 3 vezes de manhã, 2 a 3 vezes à noite, por 5 a 7 dias. Então ela tem que ser padronizada no momento certinho que você vai medir. Não é uma medida aleatória qualquer. E aí você, como médico, vai chegar lá e vai fazer as médias também.
Ok. Quando que eu peço, então, um MAPA ou um MRPA? Se a pressão do paciente no consultório estiver menor do que 120/80, é improvável que ele tenha uma hipertensão mascarada a nível a ponto de chegar a uma pressão normal, assim. Então, você não vai considerar a normotensão e vai repetir as medidas anualmente. Não precisa de MAPA nem MRPA. Se ele for um pré-hipertenso, aí pode ser que seja mascarada. Especialmente se ele já tiver lesão de órgão-alvo, se ele já for um risco um pouco maior. E aí você pode considerar o MAPA ou MRPA. Se ele for um hipertenso estágio 1, tá? Você pode considerar que ele tem uma hipertensão do avental branco, ou seja, ele está no limite ali. E aí você pode considerar o MAPA ou MRPA. Se ele for um hipertenso estágio 2, já fica menos provável que seja um avental branco. Mas a depender da condição, você pode também considerar o MRPA ou o MAPA. Pro hipertenso estágio 3, aí não, né? Aí não tem hipertensão do avental branco a ponto de levar a pressão acima de 180/110. Né? Não vai ser o estresse da consulta que vai levar esse valor. Aí você não precisaria do MAPA ou MRPA. Então, onde que entra o MAPA ou MRPA? Do pré-hipertenso e no hipertenso estágio 1, principalmente, para você afastar essas condições. No hipertenso estágio 2, você pode considerar, a depender do caso, do 3 para frente, não. Então você não precisa do MAPA ou MRPA no estágio 3 e na pressão menor que 120/80. No 2, talvez, no 1 e no pré-hipertenso são os pacientes que é de se considerar o MAPA ou o MRPA. Bom, como é que eu interpreto então o MAPA ou o MRPA? No consultório, a gente usa como corte 14/9, né, para definir hipertensão. Mas no MAPA e no MRPA a gente usa 13/8, que é o valor de pré-hipertensão no consultório. A gente usa 13/8. Beleza? Na vigília, a gente vai usar 135/85 e no sono 120/70. Então tem valores diferentes aqui. Mas uma coisa importante que muita gente fica em dúvida, e eu vou voltar aqui, essa tabela aqui do estágio você usa pela classificação da medida no consultório, tá? Que são esses valores aqui. O valor do MAPA e do MRPA ele é para diagnosticar e para dizer se a pressão está controlada ou não, mas ele não serve para classificação pela diretriz brasileira, tá bom? Então você vai classificar em estágio 1, 2, 3 de acordo com a PA no consultório. Ou jaleco branco, ou mascarada, né? O MAPA de 24 horas, ele serve para você diagnosticar daí, e não para classificar pela diretriz brasileira. Beleza? Bom, ok. Diagnostiquei meu paciente. O que eu vou fazer agora? Então, chegou lá o paciente, já verifiquei que ele tinha fatores de risco, medi a pressão no consultório, vi se precisava ou não de um MAPA, fechei o diagnóstico. Fechei o diagnóstico, agora eu vou estratificar o risco desse paciente. E o que importa pra gente é se o paciente tem alto risco. O que define alto risco? Se ele já tem uma doença cardiovascular manifesta, se ele já tem diabetes mellitus, se ele tem doença renal crônica, se ele tem hipercol familiar ou lesão de órgão-alvo. Se ele tiver um desses, acabou, ele é alto risco. Não tem. Então você vai aplicar num score. Qual? O score recomendado hoje é o Prevent. Você pode jogar aí no Google, abrir a calculadora Prevent e colocar lá. De acordo com a Prevent, em alguns pacientes você pode usar biomarcadores, como score de cálcio, BNP, troponina, lipoproteína A, mas não é o foco para a gente discutir isso aqui agora. Posso falar isso lá na aula de dislipidemia. E aí, se o Prevent der mais do que 20%, ele também se torna alto risco. Então o que importa para a gente agora é saber. Eu já sei o nível de hipertensão que ele tem, qual grau é, preciso saber se ele é ou não alto risco. A diretriz ainda traz pra gente essa tabela antiga aqui, que é a tabela das diretrizes anteriores. Mas a própria diretriz fala, ó, que você... se você não tiver acesso à calculadora do Prevent, você pode utilizar a tabela conforme quadro 4.6. Muito embora a acurácia dessa estratégia seja limitada e não validada. Ou seja, se você não tiver como calcular o Prevent, usa essa tabela. Mas ela não é validada e a estratégia é limitada, tá? Gente, vou ser bem sincero e agora uma crítica aqui à diretriz. Eu não vejo sentido nisso.
Porque assim, todo mundo hoje tem um smartphone aí. Que você vai, acessa rapidinho ali, puxa o Prevent. Ah, eu tô num lugar sem internet. Putz, talvez você também não tenha essa tabela aqui então, né? Vai ter que levar impressa daí. Mas seria numa situação da exceção da exceção da exceção, né? Porque hoje você tem essas calculadoras aí muito disponíveis facilmente. Então, isso daqui, só tô colocando aqui se alguém falar em algum momento, você sabe que existe, mas que não é o recomendado. Beleza, Gustavo, entendi. Estratifiquei o risco, apliquei o Prevent, já vi se é ou não é alto risco, fiz o diagnóstico, agora eu quero tratar. Então, como que a gente vai tratar? Primeiro, se a pressão for normal, né? Se a pressão for normal, obviamente eu não vou precisar tratar. Quando que eu vou precisar pensar em tratar? Todo pré-hipertenso? Não. Aqueles pré-hipertensos que tenham uma pressão acima de 130/80 e alto risco. Tá? Então veja, a diretriz não está falando para tratar todo pré-hipertenso. São os pré-hipertensos com pressão acima de 130/80 e alto risco. Ah, eu tenho um pré-hipertenso que tem a pressão 125/80. Preciso tratar? Não. Porque é só o pré-hipertenso com pressão acima de 130/80 e alto risco. É e, não é ou, tá bom? Se ele estiver nessa condição, ele ganha 3 meses de terapia não medicamentosa, estilo de vida. Se ainda assim ele não melhorar, aí entra remédio. Beleza? Quem que ganha remédio? Todo mundo hipertenso, ou seja, 140/90. Então, não farmacológica para todo mundo, o pré-hipertenso com pressão acima de 130/80 e alto risco, 3 meses de não farmacológico, se não resolver o remédio. É hipertenso a partir do estágio 1, vai ganhar remédio. Assim que funciona. Tá, o que é a medida do estilo de vida, então? Então tá aqui, manter peso, basicamente, manter um peso adequado, um IMC abaixo de 25 para adultos, idosos a gente considera um pouquinho mais, né? 27. Intervenção dietética, idealmente dieta DASH, mas a gente vai tentar reduzir a ingesta de sódio para menos de 2 gramas de sódio por dia, o que dá 5 gramas de cloreto de sódio, né? Diferente sódio puro versus NaCl. Aumentar a ingesta de potássio para 3,5. Interromper o sedentarismo, pelo menos 150 minutos de exercício físico aeróbico, né? Completar com exercício resistido, reduzir a ingesta de álcool, abolir o cigarro, inclui aqui cigarro eletrônico e derivados, e manter uma abordagem do estresse com espiritualidade, por exemplo, meditação, prática de religiosidade, técnicas de respiração, enfim, são medidas que vão ser utilizadas para o paciente. Eu fiz a ressalva aqui que a recomendação da diretriz de meditação da americana é meditar 2 vezes por dia, pelo menos 20 minutos cada sessão. Falei, nossa, é mais fácil fazer exercício para mim, pelo menos. Não sei pro pessoal aí, eu acho muito difícil isso. Eu até comentei isso lá na live. Mas de qualquer forma, são bons hábitos a serem nutridos. Tá, e por que a gente vai tratar então? Por que a gente está falando aí de tudo isso? Basicamente porque o estilo de vida ele é importante, mas sozinho ele não é tão eficaz. E se você fica só no estilo de vida para o paciente, muitas vezes você entra na inércia terapêutica. A pressão, a hipertensão arterial, na maioria dos casos, ela é completamente assintomática. O paciente não sente nada quando ele está hipertenso. E aí você fica tentando o estilo de vida e muitas vezes você está aumentando o risco desse paciente. Aumentando o risco de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca, de doença renal. Por isso que a gente é tão enfático que quanto maior o risco, maior o benefício. Então, pacientes que sejam de alto risco, já pré-hipertensos, já são considerados para o tratamento farmacológico. Os hipertensos, todos. Ah, mas eu vou aderir ao estilo de vida. Tudo bem, você vai começar a tomar remédio e vai mudar o estilo de vida. Ah, pode ser que esse paciente em um momento seja desmedicado? Pode ser. Já vi paciente obeso, por exemplo, perder bastante peso e começar a fazer até hipotensão com o tratamento. E aí você volta atrás. Mas é hipertenso a partir do estágio 1 ou é alto risco pré-hipertenso com PA acima de 130/80 que não respondeu a 3 meses de medida farmacológica, vai ganhar sim um remédio.
Tá, eu dou um remédio ou dou mais? Bom, a regra é você dar associações, tá bom? Pelo menos 2. Quando que você considera monoterapia? Para esses pacientes aqui. Aquele pré-hipertenso que você decidiu tratar, aí você poderia colocar um fármaco só. Idosos acima de 80 anos ou idosos frágeis, por quê? Porque se você pegar muito pesado, pode ser que ele caia, tenha risco de queda. Tá? Você pode considerar no hipertenso estágio 1 com baixo risco cardiovascular e nos pacientes com hipotensão ortostática. Então veja que é exceção. A grande maioria dos pacientes vai receber 2 fármacos. Se ele já é um hipertenso estágio 2, ele já sai com 2 fármacos. Se ele não é baixo risco, ele já sai com 2 fármacos. Se ele não é pré-hipertenso, ele já sai com 2 fármacos. Se ele não é idoso ou essa situação de fragilidade, ele sai com 2 fármacos. Então, se a gente vai para cá, a gente vai ver que a grande maioria vai começar com associação de 2 fármacos. Então, de volta. Quem que é candidato a um fármaco só? Idoso frágil ou hipotensão postural, ou hipertenso estágio 1 de baixo risco, ou pré-hipertenso que você decidiu tratar. Ok, escolhi um fármaco. Qual que eu escolho? Um desses 3. Esses 4, né? Vamos colocar aqui. IECA ou BRA, né? Ou seja, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, tipo um enalapril, ramipril, perindopril, ou um BRA, um bloqueador do receptor de angiotensina, que é losartana, valsartana, telmisartana, ou mesartana, as artanas da vida. Ou um bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, como por exemplo o anlodipino, ou um diurético tiazídico. Um desses daqui. Você escolhe. O beta-bloqueador, ele entra aqui com vários asteriscos. Por quê? Porque ele não é primeira escolha. Ele pode ser utilizado como antihipertensivo desde que o paciente tenha alguma outra indicação para usá-lo. Por exemplo, ele tem doença coronária, ele tem uma arritmia e ele vai precisar usar o beta-bloqueador para essa doença. Eu já uso ele como um fármaco antihipertensivo junto. Aproveito as duas coisas. Bom, se ele já for um hipertenso estágio 1 de alto risco, ou 2 ou 3, ou não controlou com a monoterapia, ele já vai associar 2. E aí, aqui o que a diretriz fala pra gente? Que na associação, obrigatoriamente você vai ter um IECA ou um BRA. Tá? Nunca um IECA com um BRA. Tá? Você nunca associa, por exemplo, enalapril com losartana. Isso não pode. Mas você vai associar enalapril ou losartana com um outro fármaco. Então, todas as associações, via de regra, incluem um IECA ou um BRA. E aí você associa com um tiazídico, ou um bloqueador de canal de cálcio, ou um beta-bloqueador, e na mesma situação, se ele já tem indicação por outra razão. Certo? Se ainda... E assim, a preferência aqui é pro polipil, né? Eu sei que no SUS a gente não tem os fármacos no mesmo comprimido. Geralmente você vai ter que tomar 2 comprimidos separados. Mas, se possível, colocar no mesmo comprimido, porque isso facilita a adesão do paciente. Se ele não controlar com 2 fármacos, aí sim a gente sobe para 3. Aqui ele não fala qual que é o momento exato, o que é não controlar. A diretriz europeia ela traz assim: você colocou 2 fármacos em dose baixa, ele não respondeu, associa o terceiro. E daí sim começa a subir as doses. E não esperar subir a dose para colocar o terceiro, tá? Isso é o que a maior parte das pessoas tem feito. Colocou lá 2 fármacos, associou ali, mesmo que uma dose intermediária, não está respondendo, bota o terceiro fármaco. E aí, se você colocar o terceiro fármaco, é a mesma coisa. É um IECA ou um BRA, com um bloqueador de canal de cálcio, com um tiazídico, ou um beta-bloqueador, né? Naquela situação específica. Então, vamos lá. O que é esses fármacos aqui? Então, o IECA ou BRA eu já falei, aqui o beta-bloqueador naquela condição. Tá com todos esses, não tá respondendo, sobe eles para a dose máxima. Não alcancei com a dose máxima, vou chamar de hipertensão resistente, e aí entra um quarto medicamento, que seria a espironolactona ou o eplerenone. Mais recentemente, inclusive comentei lá no grupo que eu mando as atualizações toda semana, saiu um estudo recente, que deve ter sido próximo da diretriz, com a miloride, também nessa condição, não está na diretriz, mas pode ser uma opção.
Se ainda assim não alcançar, aí eu brinco que é freestyle. Aí pode ser o que você quiser. O importante é controlar a pressão, né? Então, aqui a pirâmide, como é que ela funciona? Então, você tem as mudanças do estilo de vida, aí você tem os medicamentos de primeira linha. O diurético tiazídico, só tem 3 no mercado, né? Hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Um IECA ou um BRA, ou um bloqueador de canal de cálcio, ali o anlodipino, que é o do dia a dia. Não respondeu com um ou já tem indicação de associação, o roxinho aqui do meio, o IECA ou o BRA, ele sempre estará na associação. Não respondeu com associação, bota o terceiro, desses 3 que estão aqui embaixo. Não respondeu ainda assim, sobe a dose máxima deles. Não respondeu, vem para a próxima etapa, para a espironolactona. Em algum momento ele teve indicação de beta-bloqueador, pode pôr junto, que também vai ajudar. Não respondeu com a espironolactona, aí a gente entra do beta-bloqueador como antihipertensivo mesmo, né? Daí também pode entrar aqui a clonidina, que é o alfa-2 agonista, o vasodilatador como a hidralazina, o minoxidil, o alfa-1 bloqueador, como a doxazosina, aí meio que vale qualquer coisa. Conceito. Então a gente chama de hipertensão controlada ou não controlada até 3 fármacos. Quando ele não controla com 3 fármacos, a gente chama de resistente. Quando ele não controla com 5 fármacos, a gente chama de refratária. Tá? Muita gente confunde esse conceito aqui. Então, 3 fármacos não controlou, vai ganhar espironolactona, a gente chama de resistente. 5 fármacos não controlou, a gente chama de refratária. É sempre bom também, quando você estiver diante da hipertensão resistente, procurar causas que podem estar associadas, né? E aí a gente coloca aqui o hiperaldosteronismo, que é o mais reforçado em diretriz, e interessante reforçar que você deve pesquisar o hiperaldosteronismo antes de iniciar a espironolactona, né? Então você vai dosar a atividade plasmática da renina e a aldosterona sérica. Para fazer isso, você tem que usar antes de iniciar o tratamento com a espironolactona. Também vai investigar estenose de artéria renal, vai investigar a apneia do sono, né? Para você saber o que está acontecendo de fato ali com este paciente e descartar o que a gente chama de pseudo-resistência, que é basicamente o paciente não estar tomando o remédio. Né? Na refratária, geralmente você já passou por isso daqui. E aí a gente vai muito na hiperatividade simpática. Né? É por isso que a gente usa esses outros medicamentos aqui também. Então, como é que funciona isso? Primeira coisa, exclui pseudo-resistência. Aí reforça o tratamento. Geralmente ele já vai estar com o regime tríplice. Você tenta otimizar ele. A diretriz coloca essa observação aqui, que se possível usar como diurético tiazídico a clortalidona ou a indapamida, porque elas são mais potentes que a hidrocloro. Tá, vai racionalizar a terapia e aí sim vai começar as associações, né? Preferencialmente o 4º medicamento, 5º e vamos embora, né? Vamos embora para controlar a pressão. Outras coisas que a diretriz traz. Questão de pressão alta na emergência. O paciente procurou pronto-socorro, porque ele está com uma PA maior que 180 por 110. Isso aqui é outro capítulo, tá? Eu posso até gravar para vocês, se vocês quiserem. Escreve aí nos comentários se tiverem interesse. Uma aula de hipertensão na emergência, né? Aquele paciente que procura de crise hipertensiva. Mas basicamente o que essa diretriz traz? Ela traz a mesma coisa que a americana. O paciente tem lesão de órgão-alvo? O que é lesão de órgão-alvo? Uma retinopatia aguda, uma insuficiência cardíaca, uma encefalopatia, uma nefropatia hipertensiva maligna, uma dissecção de aorta. Ele não tem. Não tem. Então, beleza, não precisa fazer nada aqui. Lógico que você vai orientar o paciente, né? Mas você vai readequar o tratamento antihipertensivo dele. Talvez ele seja um hipertenso que não está diagnosticado, ou não está bem tratado, e vai reavaliar esse paciente em 7 dias. Preciso fazer um captopril sublingual? Preciso fazer uma clonidina? Não precisa. Não precisa fazer remédio nenhum. Você pode só ajustar o tratamento antihipertensivo deste paciente. Tem uma piora, tem lesão de órgão-alvo, aí sim, ele vai para a sala de emergência e você vai utilizar a droga intravenosa, nitroprusiato em bomba infusora, para fazer uma redução progressiva da pressão arterial deste paciente.
Então, gente, basicamente agora, para a gente encerrar aí nossa meia hora de aula, tá aqui o take home message, né? Se você dormiu essa aula inteira e tá chegando aqui, é isso aqui que vai resumir a aula para você. Como que a gente faz o diagnóstico de hipertensão? A gente faz no consultório com medidas maiores do que 140/90 em pelo menos 2 ocasiões. A gente chama a partir de agora de pré-hipertensão aquele paciente com a pressão entre 120 e 139/80 a 89. Se você tiver em quadros limítrofes, vale a pena pedir um mapa ao MRPA para você tentar identificar lá se ele não tem uma hipertensão mascarada ou uma hipertensão do jaleco branco, por exemplo. Fiz o diagnóstico de hipertensão, vou estratificar o risco. Como? Com o Score Prevent. Só vale lembrar que se ele tiver doença cardiovascular, lesão de órgão-alvo, DRC, né, se ele tiver esses fatores de risco cardiovasculares, ele pode ser que ele seja já classificado como alto risco, independente do score. Para todo mundo, tratamento não farmacológico, vai parar de fumar, amigo, isso aí. Vale lembrar que parar de fumar não abaixa a pressão, mas reduz risco. Então vai parar de fumar, vai ter uma dieta saudável, vamos controlar o peso corporal, vai parar de tomar sal, vai aumentar a ingesta de potássio, vai fazer exercício, vai parar de consumir álcool e vai ter uma prática de espiritualidade e controle de estresse. Imagina você falando isso aqui para aquele cara estressado, carnívoro, que come um monte de sal, que tem um IMC de 35, fuma todo dia. Não é tão fácil assim, né? Mas a gente vai utilizar técnicas aí. Se vocês quiserem, posso gravar também uma aula sobre isso, sobre técnicas aí para você melhorar a adesão do estilo de vida do paciente, de anamnese motivacional e tudo mais. Técnicas para facilitar isso aqui. De qualquer forma, se ele já for um hipertenso estágio 1 de risco moderado ou alto, ele vai ganhar o tratamento medicamentoso, estágio 2 ou 3 também, e aqui já começa até com 2 associação, né? Aqui os pacientes que começam com associação. A associação sempre vai envolver um IECA ou BRA com um bloqueador canal de cálcio ou tiazídico, beta-bloqueador em condições específicas e preferencialmente em comprimido único. Quem que ganha monoterapia? Frágil, mais de 80, aquele paciente pré-hipertenso que você decidiu tratar, ou hipertenso estágio 1 de baixo risco, e ainda assim a critério, tá bom? Porque a preferência ainda continua sendo lá em cima. A associação. Metas e segmento. A meta agora, ela é meio que para todos, tá? 130/80, para reduzir o risco cardiovascular, até tem algumas diretrizes que trazem aquela meta um pouco mais elevada no idoso frágil, mas só por ser idoso não justifica você flexibilizar a meta, tá? Tem um estudo chamado Sprint Elderly, se eu não me engano, que é replicar o estudo Sprint nos idosos, que mostrou que isso aqui está associado com menor risco mesmo. Lógico, se o paciente está caindo, tem hipotensão ortostática, aí vai muito ali na individualização do médico com o seu paciente. Sempre que possível, avaliar também o tratamento com o mapa ou MRPA, e até controlar a pressão, você vai avaliar esse paciente a cada 4 semanas. Sempre verificar a adesão e combater a inércia terapêutica. Acho que esse slide resume bem, né? E com isso aqui vocês conseguem aí ter uma ideia de como tratar a hipertensão arterial. Dúvidas, escrevem aí nos comentários, e como a gente está aqui no YouTube, deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima aula, gente. Tchau!